Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia, tenho a pele clara, os cabelos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos e estou vestindo uma camisa verde e uma calça jeans. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando vai viajar, gosta de planejar a sua viagem? Ai, já fica pensando com muita antecedência sobre tudo que você vai fazer, como vai aproveitar. Fica lá contando os dias, marcando lá os risquinhos no calendário. Bem, quando eu viajo, eu gosto de me planejar. Eu já vou vivendo aqueles dias com antecedência. E aí, você já sabe o que você vai fazer nas suas próximas férias? Eu já sei. Eu vou fazer uma excursão para Penedo. E aí, para não chegar lá em Penedo e ficar perdida, sem saber para onde ir, eu vou pesquisar na internet o relato de algumas pessoas que já foram a Penedo. E aí eu vou ver as dicas que elas vão dar de restaurantes legais, de pousadas legais. Porque assim, quando eu chegar lá, eu já vou ter uma ideia mais ou menos, já vou saber onde eu vou querer ir primeiro, quais os pontos turísticos, os restaurantes e por aí vai. E aí, vamos ver comigo então o relato de algumas pessoas falando sobre a experiência que elas tiveram em Penedo? Vem comigo! Olha aí o que a Sandra falou sobre a sua experiência em Penedo. Fim de semana perfeito! Acabamos de voltar de Penedo, onde passamos um fim de semana maravilhoso. Ficamos hospedados na Pousada X, localizada próximo do centro. Tem um excelente café da manhã servido até o meio-dia. Boa estrutura e muito limpa, algo difícil de encontrar em região de serra por causa da umidade. Com funcionários muito atenciosos e os donos sempre presentes para dar as dicas sobre passeios e restaurantes. Recomendamos e voltaremos. Para comer, indico o restaurante W, Y e Z. Restaurante finlandês com excelentes pratos típicos com bom preço. Para passear, tem o Parque Nacional do Itatiaia, cachoeiras de Penedo e passeios a cavalo. As fábricas de chocolate são uma perdição. Tem de todos os tipos, só que um pouco caros. Para compras, tem um artesanato variado no centro, com coisas bem interessantes. Inclusive uma loja da fábrica de pastas, mais de 250 tipos. É um passeio bem legal, com bastantes coisas para fazer. Espero que as dicas tenham alguma utilidade. Divirtam-se! Eu já me animei mais quando eu vi ela falando de artesanato, loja de pastinhas, cachoeira, gostei muito. Bom, que tal então vermos agora um outro relato? Vem comigo! Dá uma olhadinha aí no relato da Joana. Penedo, lugar delicioso. Estive em Penedo no ano passado e me apaixonei. Que lugarzinho gostoso! Fiquei no Hotel L. Optei por este hotel porque a cachoeira passa dentro do hotel e mesmo que você esteja na piscina ou nos quartos, ouve aquele barulho gostoso da cachoeira. Amei a recepção e o café da manhã, com mais de 40 itens. Penedo é sem dúvida um lugar de refúgio, para onde você olha tem paisagem. Todas as fotos ficam lindas, pois cada cantinho de Penedo é especial. O ar de Penedo revigora. Amei e pretendo voltar sempre. Uau, agora mesmo que eu me animei. Afinal, eu adoro tirar fotos. Sabendo então que as fotos vão ficar boas, melhor ainda. E você, conhece Penedo? Depois desses relatos, ficou com vontade de visitar? Ah, eu fiquei. Você viu que o relato ele foi utilizado por essas pessoas para que elas compartilhassem as suas experiências de viagem. Mas nós podemos também usar o relato em diversos contextos. Nós fazemos relatos para os nossos familiares, amigos, podemos utilizar também as redes sociais. Inclusive, hoje em dia, existem muitos grupos de viagem dentro das redes sociais em que as pessoas compartilham as suas experiências.
Mas além disso, nós também podemos fazer relatos em blogs, podemos encontrar relatos em notícias, em diversos contextos. Viu como ele está muito presente no nosso dia a dia? Bem, como podemos encontrar o relato em diversos contextos? Vamos dar uma olhadinha agora em um outro contexto de atuação. Vê lá! Então aí nós temos uma notícia. Será que você consegue dar uma olhadinha no título? Cariocas vão às compras no CADEG para garantir itens do almoço de Páscoa. Vamos dar uma olhadinha. Cariocas aproveitaram para ir às compras no tradicional mercado do CADEG em Benfica, na zona norte do Rio, neste domingo e garantir os itens que não podem faltar na mesa durante a Semana Santa. Um dos itens mais procurados é o bacalhau, que faz sucesso no almoço de Páscoa. Os atrativos são diversos, mas os visitantes assíduos do mercado também estão atentos aos preços, que têm estado mais salgados nos últimos meses, por conta da inflação alta, que fazem o produto variar de R$ 80, que é a lasca mais barata, e R$ 169, que é o lombo mais caro. Adalto da Silva, de 74 anos, empresário, contou que costuma ir ao mercado sempre que pode, por conta da variedade de produtos que é possível encontrar no local. Costumo vir sempre a CADEG. Hoje estou acompanhando minha esposa. Viemos fazer as compras para a ceia da Semana Santa, mas ultimamente tenho comprado com mais cautela, porque infelizmente os preços estão subindo muito. O preço do peixe está variando de R$ 90 a R$ 150. Mas uma coisa eu não deixo de fazer. Não deixo de comer o tradicional bolinho de bacalhau, ressaltou. Na notícia, nós vimos o relato do Adalto e você reparou que quando foi introduzido o relato dele, houve o uso de aspas, tanto para abrir quanto para fechar? Pois é, o relato ele também está inserido na notícia e ele pode ser usado para argumentar um fato, para exemplificar. Foi exatamente o que nós vimos. Além disso, nós também podemos procurar relatos, por exemplo, de pessoas notórias que fizeram a diferença na sociedade, pessoas que nos inspiram. Também podemos ver, no exemplo dessa notícia, que nem sempre os relatos são positivos. Nesse caso, ele teve uma experiência negativa com o aumento dos preços, não foi mesmo? Então agora, que tal nós nos aprofundarmos neste gênero para que a gente consiga também desenvolver um relato bem legal? Vamos conhecer então a sua definição, finalidade e características. Vamos lá! Relato: o que é e para que serve? O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Muito bem, então agora vamos conhecer as características do relato e o que não pode faltar nele. Vem comigo! Características do relato. Além de narrativo, pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. A linguagem pode ser formal ou informal. Possui uma função comunicativa e pode ser escrito ou oral. Os textos são narrados em primeira pessoa. Verbos no presente e em grande parte no pretérito, ou seja, no passado. Presença de emissor e receptor. As experiências são sempre pessoais e ela tem um caráter subjetivo, ou seja, tem a ver com o ponto de vista do narrador. Então agora nós vamos ver o que não pode faltar no relato. Vem comigo. Como fazer um relato pessoal? Em primeiro lugar, você tem que pensar no título. Ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com o título referente ao tema que será abordado. E depois você tem que pensar também no tema, né?
Primeiramente, é importante delimitar o assunto, o tema que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Beleza, você já tem o tema, você já tem o título. Então agora, como é que vai ser essa introdução? É um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Então, agora você vai pensar nesse contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais, no presente, no passado, e ainda ao espaço, o local que ocorrem os fatos. O que tem que ter também? Os personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. E claro, tem que ter o desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, que é a ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato. Seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam algum problema. Muito bem! Até agora nós vimos alguns exemplos de relatos escritos. Vamos agora, então, ver um exemplo de um relato oral. Sim, ele também é possível. A professora Vanessa fez um relato lindo de uma situação que ocorria lá na sua infância. Dá uma olhadinha. Maré, 1989, eu tinha 6 anos e a minha mãe tinha acabado de ter minha irmã, né? E ela não podia me levar para a escola. Então ela me ensinou o caminho uma vez e aí das outras vezes eu passei a ir sozinha, né? Só que aí toda vez no meio do caminho que eu ia, eu encontrava a Dona Marina. Então a Dona Marina levava a minha amiguinha, Ana, que era também da minha sala. E eu me sentia muito segura quando eu encontrava ela. Sim, minha filha. Mas não era só eu que a senhora levava não, né? Levava você e outras jovens também, crianças também, né? Eu levava. A senhora teve muita importância na minha vida. Muito a senhora obrigado. não imagina. Obrigado, obrigado. Eu andava olhando para os lados, tensa, e quando eu encontrava a senhora no meio do caminho, eu falava, pronto, agora eu tô segura. Muito obrigado. Então me dava viu? muita segurança. Obrigado, Sou muito grata à senhora por esses percursos. Sinto o maior prazer de você estar aqui comigo, né? E aquele tempo, Vanessa, não era como agora, né? Nós levávamos vocês e não era tanto perigo. Agora sim, né? É verdade. Nós botamos os netos na escola, entrega na mão de Deus. Porque agora tá tudo diferente. A gente deixava vocês na escola, vinha pra casa, ficava com o coração descansado. Agora não. Estudei com Ana até 8ª série, né? 8ª série, é. Então, foi muito Josué. importante. Muito obrigada, viu? De nada, de nada. Ai, que relato lindo, não é mesmo? E você, tem alguma lembrança de algum vizinho que fez parte da sua infância, que teve um impacto positivo na sua infância? Ai, é tão bom, não é? Então agora, vamos pegar esse lindo relato da professora Vanessa e vamos ver na prática todos os elementos que precisam ter no relato? Vem comigo! Bom, a gente viu que tem um título, certo? Memórias da Infância. E qual é o tema? Qual é o assunto? Bom, o assunto é sobre a infância. No caso, a infância da professora Vanessa, ou seja, o percurso para a escola na infância. E a introdução?
Já na introdução, nós podemos perceber qual foi o local, que foi na Maré, o tempo em 1989, quando ela tinha 6 anos. Além disso, o relato tem início mostrando a importância que a dona Marina teve na vida da Vanessa, através de sua atitude de acompanhá-la no percurso à escola. Agora, vamos ver o contexto. O relato se passa na casa de Dona Marina, situada na Maré. A professora Vanessa, junto à senhora, se recorda de sua época de infância e de como se sentia segura ao encontrar com a Dona Marina no caminho à escola. Explica que, pelo fato de ter uma irmã pequena, sua mãe não podia acompanhá-la e a ensinou a ir sozinha. As personagens fazem também um comparativo da violência que existia naquela época em relação aos dias atuais. Quais são os personagens? Bem, a Vanessa, a Dona Marina, a mãe da Vanessa, a irmã e a Ana, amiguinha da Vanessa. E o desfecho, como é que é? A Vanessa agradece a Dona Marina por ter zelado por ela quando ela era uma criança. Nessa aula, nós aprendemos um pouco mais sobre o gênero relato. Vimos que existem relatos escritos, relatos orais e que são usados em diversos contextos comunicativos. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes tem ele, um desafio para você. Vamos lá! Assim como a professora Vanessa, traga uma lembrança de sua infância e transforme em um relato emocionante. Fique atento às características desse gênero e boa produção! A nossa aula termina por aqui, mas eu já espero você na nossa próxima videoaula. Até lá!